Aula 8 de controle automático de processos, controle de nível, e dentro de controle de nível discutiremos duas técnicas de controle, que é o controle de cascata e o controle seletivo. Essas duas técnicas de controle são aplicadas a controle de nível, mas não somente a ele, tá? São aplicadas a outro tipo de controles além do nível. Tá, falaremos do controle de nível, controle de cascata, controle seletivo, também conhecido como controle override. E vou também fazer um exemplo da modelagem de controle de um tubulão. Então, o controle de nível é um controle responsável pelos balanços de massa. Tá? Deve-se sintonizar a malha de nível de forma a usar o volume do tanque para amortecer variações na vazão de saída. O vaso ou tanque é utilizado como uma capacitância ou um pulmão. Assim, uma perturbação em uma seção da planta não é transmitida rapidamente às outras. Ou seja, o tanque ele absorve variações do sistema. Tá? Causa de uma má operação de uma malha de controle de nível. Vasos ou tanques pequenos. Então o sistema pode ter uma variação de nível muito grande se o tanque for pequeno. Má sintonia dos controladores. E interação muito grande com outras malhas. Tempo de residência é um conceito interessante, importante. Tá. O tempo de residência ele é calculado dividindo-se o volume pela vazão volumétrica do sistema. Então, basicamente, se você tiver lá, por exemplo, um sistema que tem 20 metros cúbicos de volume, ou seja, 1 metro cúbico são 1000 litros, tá? 20 mil litros. E a vazão de entrada para esse tanque é de 100 metros cúbicos por hora, ou seja, 100 mil litros por hora. Ao dividir 20 por 100, você vai ter 0,2 horas. Né? 20 metros cúbicos dividido por 100 metros cúbicos, corta, vai ficar vezes horas. Então 0,2 horas ou 12 minutos. Esse é o tempo de residência. É o tempo que você gasta para encher o tanque com essa vazão aí de 100 metros cúbicos por hora. Quanto maior o tempo de residência, melhor para o controle. Eu falei de entrada, mas na verdade é a vazão que escoa pelo tanque, tá? Pode ser de entrada, pode ser de saída. Se elas forem iguais, ótimo. Mas é pela vazão que está escoando por ele. Ou seja, a diferença entre o que entra e o que sai. Além do tamanho do tanque, também a geometria do vaso, né, do tanque, é importante para o controle. Ó, existem tanques de diversos tipos, retangulares, esféricos, cônicos, cilíndricos, verticais e horizontais, no caso do tubulão de caldeira, que a gente vai comentar, que é um cilindro deitado. Faz de conta que eu sei desenhar. É um cilindro deitado, o tubulão. Então, por exemplo, no caso de uma esfera, caso seu tanque for uma esfera, ao se controlar o nível, no meio da mesma, teremos uma resposta muito mais lenta do que quando próximas às extremidades. Ó. Imagina que você tem uma esfera e você está enchendo ela. O nível sobe muito mais rápido aqui, ó, no começo, porque tem menos volume. Aqui o volume já é bem maior. Depois ele vai novamente acelerando. Tá. E essa não linearidade, que depende aí do formato do seu tanque, acarreta uma dificuldade para os ajustes dos parâmetros de sintonia do controlador. Porque a sua função agora é não linear. Tá? Ela vai ter uma função de transferência para cada ponto de operação. Olha, muitos processos aprendem característica integradora. Isso é outra característica dos tanques. Né? O tanque, você está jogando líquido aqui dentro, não tem nenhuma saída, o nível só está subindo. Isso aqui é um integrador puro. Se você abriu agora, criou uma forma de você ter uma vazão de saída, de escoar para fora esse líquido, e esse polo já não está na origem mais. O tanque sem ter uma saída, ele é 1 sobre S. Ter uma saída, você tirou o polo da origem aqui, ó. Acrescentou agora lá no lugar das raízes, o tanque puro está aqui, colocou uma saída lá, deslocou esse polo para cá, mais para a esquerda agora. Aqui é exemplo ó, de geometria do tanque, ó, o tanque em pé. Ele é um tanque cilíndrico em pé, e esse aqui é o deitado, que é o tubulão. Então, ao calcularmos, ao modelarmos esse tanque, o que a gente faz? A gente faz que a taxa de variação do volume do tanque
é igual à diferença de vazão que entra menos a que sai. Então, se as vazões que entram e saem forem iguais, a taxa de variação do volume é zero. O volume vai ficar constante, né? E o nível também, consequentemente, constante. Se tiver mais vazão de entrada que de saída, o nível sobe e o volume também aumenta. A taxa de variação do volume é positiva. Se for o contrário, tiver mais vazão de saída que de entrada, o nível desce e a taxa de variação do volume é negativa. Tá? Para calcular o volume, lembra, volume é a área da base, né, vezes a altura, nesse caso aqui. A taxa de variação do volume, dV dt, aí, é igual à taxa de variação do A vezes o H. Se quem varia com o tempo aqui, só o H varia com o tempo, a altura. A área, ela varia com a altura, não com o tempo. Então ela pode ser constante, no caso desse exemplo aqui, a área é constante, a área da base aqui, só varia a altura. No caso desse daqui, não, a gente vai ver que a área dele é essa área aqui, ó. Já vou mostrar no final dessa aula. Essa área aqui, ó, ela depende da altura, porque dependendo de onde você está aqui no cilindro, você vai ver que a área ela é pequenininha quando você está lá embaixo do cilindro, e ela vai aumentando quando você vai aumentando o nível aqui. Vai aumentando quando você vai aumentando o nível. Então a área é variável nesse caso com a altura. A gente vai comentar de novo esse tanque aqui no final da aula, tá? Aqui então uma modelagem bem simples para esse caso aqui, ó. Lembrando que esse cara aqui é constante para esse modelo de tanque, a área é constante, porque a área da base não muda. Só está enchendo o tanque, só está aumentando a altura aqui agora. Então você tem lá que d volume dt igual a dah vezes h. Isso aqui agora é constante, né? Não é mais função de h, saiu lá para fora constante. dh de t dt igual a f menos f0. Vamos aplicar Laplace aqui. Então aplicamos Laplace, ficou dh de t dt virou sh de s. Era isso aqui. E aqui vai ficar f de s menos f0 de s. A gente tem duas funções de transferência que a gente pode ver. Uma com relação à vazão de entrada e uma com relação à vazão de saída. Observa que a sua entrada pode ser a saída como pode ser a entrada, tá? Pode ser o FI ou o F0 a entrada, porque a entrada do seu processo é onde você controla ele. Nesse exemplo aqui, o F0 está sendo controlado, então ele é a sua variável de entrada da sua planta. Tá? A entrada da sua planta. E o que é o FI? É uma perturbação do sistema. Tá? Então você teria assim, ó, no diagrama de bloco, você vai ter uma GS, F0H, e você vai ter uma perturbação, uma outra função de transferência aqui, GI de S, FI, que soma aqui e ele perturba o H, perturba a sua saída aqui, tá? Na verdade, dá para observar aqui, ó, como é que a gente fez para calcular isso aqui. A gente faz por superposição, a gente zera uma delas, deixa só a outra e isola. Então a gente fez que a G de S é igual a minha saída, que é H, dividido por F de S, F0 de S. Então isso aqui vai ser igual a, passa essa para cá, vai ficar menos 1 dividido por AS, menos 1 por AS. Essa é a função de transferência da planta com relação a F0, que é a minha entrada, tá? E com relação a FI, se eu quisesse fazer para FI, superposição de novo, eu zero essa daqui e faço que a minha GI de S é igual a minha saída H sobre FI. Então estou passando isso aqui para cá, vai ficar 1 dividido por AS. Então é a mesma planta com a diferença do ganho. O ganho aqui é menos 1 para S do que para S. Por isso, para simplificar, a gente vai fazer assim, ó, 1 sobre AS menos F0 mais FI é igual a H, que é o que está feito aqui, ó, menos F0 menos, F0 menos 1 sobre AS, FI mais 1 sobre AS. Tem esse arquivo de simulação na nossa pasta, que é o level.slx, o Simulink, em que foi utilizado um controlador PI e um controlador
API ISA com anti-wind-up. A gente comparou o controle de nível desse tanque com esses dois tipos de controladores. A gente pode ver aqui, ó, que o controlador em vermelho, a gente tem um controlador com anti-wind-up, e em verde o controlador sem o anti-wind-up. Olha como o nível do tanque vai lá em cima e depois cai, ou seja, ele ultrapassou o nível ou até mesmo transbordou, dependendo do nível máximo desse tanque aqui. Aqui a gente vê uma variável manipulada, né, que é a saída do compensador, do anti-wind-up, como ela é bem comportada. E aqui a gente observa agora para o CDS, que é o controlador sem anti-wind-up, a saída do controlador em amarelo e a saída do saturador em azul. Porque, na verdade, o compensador da prática ele não faz isso, ele não fica negativo dessa forma, ele tem um saturador já interno. Mas a gente está observando aqui o efeito, o comportamento desse controlador e da saída do saturador. Lembrando que esse saturador representa uma característica física da planta, que é, por exemplo, a vazão máxima que você consegue tirar do tanque. Ó. Quando você abre essa válvula ao máximo, qual que é a vazão máxima que dá para sair aqui? Ó? A válvula ou a bomba, na verdade tem os dois aqui, né? É com a vazão máxima que sai aqui. Então existe um valor máximo que você não vai ultrapassar fisicamente. Para isso serve esse saturador aqui. E quando isso acontece, o sistema está saturado, mesmo que você queira mais vazão de saída para atingir o seu objetivo, o seu compensador aqui vai saturar. Quer dizer, vai saturar na saída. O compensador, se não tiver um anti-wind-up, vamos ter esse problema aqui, como a gente já tinha visto antes. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre o controle cascata. Ó, o controle de nível, a gente comentamos aqui agora, é um tipo de controle de nível, pressão, vazão, um tipo de variável física que você pode controlar. E para controlar essas variáveis físicas, tem algumas técnicas de controle. Então, eu separei duas técnicas de controle para falar junto com o controle de nível, que é o de controle em cascata e o controle seletivo. Eles são bastante usados para controlar diversos tipos de variáveis. Pressão, vazão, nível, temperatura, enfim. Então, vamos lá. O que seria esse controle cascata? Esse controle cascata consiste em subdividirmos um processo. Você tem um processo e você vai subdividir ele em processos menores. Porque imagina esse processo como um todo aqui, ó, que você olha para o processo todo, você só vê a saída lá dele, a PV. Mas se for possível dividir ele em duas partes, pegar uma variável intermediária aqui, ó, sei lá, uma variável qualquer, e medir essa variável também, você está medindo duas agora variáveis. Em muitos casos é possível você fazer duas malhas, uma malha interna que controla esse processo aqui e uma malha externa que controla esse processo aqui. Então vamos lá, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo o controle em duas malhas agora. Pode ser mais que duas, tá? Você não precisa se limitar em apenas duas malhas, não. Duas é o mais comum. Uma malha interna, que a gente chama aqui, inner loop, malha interna, ou malha escrava, ou controle secundário, tem gente que chama de secundário, essa de primária, essa de escrava, e essa obviamente de mestra, malha mestre, malha escrava, ou interna e externa. Os nomes que você vai encontrar na literatura. Então o que você está fazendo? Você está pegando, dividindo em dois subprocessos, um processo maior. Você vai pegar uma variável que você não consegue medir lá, vai depender obviamente do processo que você tem, vai fazer um controle e vai pegar outra parte do processo e fazer um outro controle. O legal é que essa malha interna, na prática, o que a gente faz? A gente projeta ela para ela ser mais rápida que a malha externa. Quantas vezes mais rápida? Pelo menos 5 vezes. O que significa isso? Que o tempo de acomodação dela tem que ser pelo menos o tempo de acomodação da malha externa dividido por 5, ou seja, 5 vezes menor.
Porque quando você faz isso, que essa malha aqui é muito mais rápida que a externa, você está desacoplando as malhas. É como se variações nessa malha não são percebidas pela malha externa. Você ignora a dinâmica dela. Os polos dessa malha são ignorados na hora de projetar o controlador desse controlador para essa planta aqui. Ó. Vou tentar explicar melhor. É como se essa malha aqui, ao ser muito mais rápida que a externa, a dinâmica dela, os polos dela são ignorados e você só considera o ganho estático dela. O ganho estático KE dessa malha aqui, insere com essa planta aqui. E você vai projetar esse compensador somente para essa planta, vezes esse ganho estático aqui em malha fechada. Tá? Se for uma realimentação unitária, o ganho estático vai dar igual a 1. Mas se tiver um ganho aqui na realimentação, o ganho estático é sempre o inverso do ganho. Enfim. Tá, mas o que importa é o seguinte. Projeta-se esse compensador somente para essa planta e esse compensador somente para essa planta aqui. Desde que você respeite a regra de que o tempo de acomodação dessa malha interna tem que ser 5 vezes menor do que a externa. Pelo menos 5 vezes. 5 a 10 vezes é o normal de se usar. Então vamos lá. Qualquer perturbação que afete a variável de processo da malha escrava, interna ou secundária, que é essa daqui, ó. Essa daqui, interna, escrava. Qualquer perturbação que afete ela é rapidamente detectada e corrigida antes de alterar e perturbar a malha externa mestre. Essa daqui. Nem vai sentir as perturbações que estão entrando aqui. Porque ela vai compensar isso bem mais rápido. A malha de controle escrava acelera a resposta do processo visto pela malha mestra. As não linearidades do processo vistas pela malha mestra podem ser compensadas pelo controlador escravo. Isso é interessante, ó. Imagina que essa malha externa aqui, aqui, ó, na verdade, ó, observa que aqui você tem dois controladores em cascata. Ó. Essa é a referência que você quer lá para a saída, que é a sua variável que você quer realmente controlar. A saída desse controlador aqui, ó, o MV, vou chamar de 1, é a referência para a malha interna. Aí a saída do compensador 2, que é o de MV2, vai, por exemplo, um atuador que vai controlar o processo. Por exemplo, uma válvula. Imagina que tem uma válvula aqui. Então, a saída desse compensador é que atua no processo de verdade. E a referência desse é que é a referência do sistema na saída. O que vai acontecer é o seguinte. Imagina que tem uma válvula aqui ou um outro dispositivo que tem uma certa não linearidade aqui. Essa malha aqui, ela compensa isso tudo. Então, essa malha externa, ele só enxerga uma planta basicamente linear. Sem as não linearidades dos atuadores, por exemplo. Literalmente você tem um desacoplamento aqui dessa forma, tá? Que separa as coisas. Isso. Aqui nós temos um exemplo de controlador de controle cascata. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um trocador de calor. Ó. A variável que vem lá do processo, vamos supor, pode ser um fluido, água aqui. A água passa por aqui, ela entra fria e sai quente, por exemplo. Quente. Aqui vem vapor. O vapor vai passar aqui na serpentina. Vai sair condensado. Então, o que ele está fazendo? O vapor está fazendo uma transferência de calor para a água que eu quero aquecer aqui. Certo? Como que eu controlo esse aquecimento desse fluido aqui? Eu tenho um transmissor de temperatura que vai num controlador de temperatura. Então, tá lá medindo a temperatura. E como é que eu faço para controlar a temperatura? Eu atuo na vazão de vapor que entra aqui, ó. Então você tem uma malha externa, que é a malha de temperatura, que é lenta, e uma malha interna, que é a malha de vazão, ó. Transmissor de vazão, controlador de vazão. Então seria nesse caso aqui a malha externa. Aqui é a temperatura, que eu estou querendo controlar, a temperatura de saída. Aqui tem o meu controlador de temperatura, meu TC. Aqui eu tenho o meu de vazão, meu FC, controlador de vazão. Aqui essa malha controla a vazão, a malha externa controla a temperatura. Muito comum e muito utilizado, tá? Muito utilizado mesmo em controle de processo. Essa técnica de controle cascata.